Bom, pessoal, eu vou aqui demonstrar a construção de uma tabela binária usando como referência aqui duas chaves e aqui embaixo um circuito, né? Como que constrói uma tabela verdade? Primeira situação aqui é a seguinte. Vamos começar. Isso aqui é uma chave denominada chave A e essa aqui a chave B. Observe que essa chave ela só trabalha com duas posições, né? Ou fechada ou aberta. Ou seja, essas duas posições podem ser 0, que é uma posição aberta, e 1, que é uma posição fechada. Muito bem. Agora, como essa chave aqui, A, ela tem duas posições, então ela tem duas situações de atuação. Eu vou colocar, então, aqui o 2. Tá? Essa chave B também trabalha com duas posições, aberta ou fechada. Aberta ou fechada. Então, eu vou aqui na chave B e colocar, trabalha com duas posições. Muito bem. Para ficar fácil, eu vou colocar uma sequência numérica. Toda numeração começa com 0, depois do 0, 1. E se eu tivesse aqui outros números, seguiria 2, aqui daria 2 a segunda, etc. Mas vamos usar essa combinação. 2 elevado a 0 é 1. E 2 elevado a 1 é 2. Presta atenção. 2 mais 1, 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. E a última situação que nós vamos considerar, que é a quarta situação, ela vai nos dar uma situação de aberto. Tá? Então vamos lá. 1, depois 2, depois 2 mais 1, 3, e finalmente abriu. Deu 0, 0. Está construída aqui a tabela que nós vamos aplicar nesse circuito aqui. Tá certo? Nessa chave A e B. Voltamos à tabela. Olha aqui. Em que situação que está a chave A na primeira posição? A chave A ela vai estar fechada e a chave B está aberta. Então a chave A fechada e a chave B aberta. Esse circuito aqui ficou um circuito da seguinte maneira. Vou desenhar aqui de lado da seguinte maneira. Ele vai ter o quê? As duas resistências em série, que são essas duas aqui, fechada, e essa outra resistência, como a chave está fechada, assim. E essa chave está aberta, então não existe. Então esse é o circuito equivalente aqui. A primeira situação. E a segunda situação? A segunda situação, observe que, agora, segunda situação, a chave B fechada e a chave A aberta. Então, a chave B fechada e a chave A aberta. Que circuito que virou esse? Vou voltar a desenhá-lo. Ele tem a seguinte situação. A primeira resistência existe, a segunda existe. Vou fechar o circuito, né? Esse fica um pouquinho longe. Fechar o circuito e volto. A B está fechada e a A aberta. Então, a resistência existe, a do meio não existe, a B está fechada, deu esse circuito, ou seja, duas resistências em série com uma em paralelo. Muito bem. Partimos agora, analisando o mesmo circuito, para a situação 3. Né? As duas chaves estão fechadas. O que aconteceu agora? Vamos ver o que aconteceu. Vou desenhar o circuito. Eu pego a primeira resistência, ela existe, vou parar por aqui. Venho até aqui. A segunda resistência também existe. A chave está fechada. Existe. E essa chave aqui, ela curto-circuitou essa resistência. Então o circuito ficou
assim, duas em paralelo. Tá? Muito bem. A quarta situação, que é a última, que é a que fecha o circuito, tá assim. Vou tentar levantar um pouquinho mais aqui. Você tem a fonte. Vem aqui. As duas chaves estão abertas. Então, esse lado aqui existe. Então, vamos lá. Esse lado, né, tem essa resistência, e vem e fecha. Essa aqui está aberta e essa também está aberta. Se essas duas estão abertas, a A aberta e a B aberta, esse lado não está funcionando. Então ficou esse circuito. Então veja você que houve quatro possibilidades de trabalho com as chaves, tá? Cada uma delas me proporcionou um circuito diferente, partindo desse circuito. Então aqui é o início. A partir de uma tabela, você constrói o circuito que você quiser. Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa aqui de lado, por exemplo, a chave A, a chave B e aqui uma resistência, que seria um outro circuito, se eu aplicasse então a tabela, veja você que essa aqui seria a A e essa aqui a B. Então a A estaria fechada, não funcionava, porque a outra estaria em zero, a B. A segunda situação, a A estaria em zero e a B fechada, também não funcionava. A terceira, aí sim, estaria fechada A e a B, aí esse circuito funcionava. E a última, as duas abertas, não funcionavam. Então esse circuito, que é um outro circuito, ele só funcionaria numa situação. Já esse aqui, que nós vimos agora, ele funciona uma, duas, três, em 4 combinações diferentes. Tá? Então essa é a partir da tabela verdade, eu construo o circuito que eu achar interessante.